Obrigado, deputado André. É evidente que o intento da esquerda sempre foi o de criminalizar qualquer movimentação popular que não seja de esquerda. Por isso a perseguição aos manifestantes agora, na busca do objetivo de causar medo nas pessoas, evitando que as manifestações orgânicas e espontâneas deixem claros demais que o governo atual não tem apoio popular. Não conseguiram ainda barrar as redes sociais, mas pavimentaram esse caminho de barrar as manifestações nas ruas. O vandalismo ocorrido nos atos de 8 de janeiro é público e notório, e todavia não foi apurado por esta CPMI. Não houve convocação de qualquer pessoa filmada depredando, embora houvesse requerimentos para isso. Como, por exemplo, o homem que derrubou o relógio de Dom João VI, ou até mesmo os que chutaram a porta do Palácio do Planalto, fotografada pelo jornalista da Reuters. A esplanada dos ministérios e os prédios federais são coalhados de câmeras de segurança. E por isso mesmo são inúmeros os vídeos e imagens que mostram os responsáveis pelos atos de vandalismo. É perfeitamente possível a devida individualização das condutas, de modo que a utilização do famigerado crime de multidão é apenas mais uma narrativa voltada à criminalização das movimentações populares à direita. Depoimentos nessa CPMI e na CPI do DF demonstram cabalmente que havia grupos distintos durante os atos do dia 8 de janeiro. E uma reduzida minoria foi responsável pela depredação, enquanto a maioria esmagadora ou ficava sem reação, ou fugia de bombas de efeito moral e balas de borracha, ou ajoelhava e orava. Foi trazida em audiência pública realizada na Comissão de Segurança da Câmara uma mulher de 37 anos, cujas imagens mostram que apenas permaneceu no interior do Congresso Nacional sentada, ajoelhada ou deitada, sem nada a depredar, tudo filmado, e no entanto permaneceu presa por quase 9 meses, relatora. Embora perfeitamente possível a individualização da conduta e a punição pelos crimes que realmente ocorreram, o dano ao patrimônio público, optou-se por simplesmente aderir à falaciosa narrativa de crime multitudinário e sem rosto, desprezando-se as inúmeras provas no sentido de uma esmagadora maioria pacífica, que nada depredou e sequer anuiu com a depredação. A narrativa de golpe de Estado, além de fantasiosa, se trata de crime impossível. Não se faz golpe de Estado e nem se turba o exercício de poderes constituídos sem armas, sem qualquer apoio vindo da seara dos próprios poderes constituídos. Ainda que analisássemos a ação física de quem tem executado o ato de violência patrimonial, não teria como impedir ou restringir o expediente de quaisquer dos 3 poderes. Grupo difuso, descoordenado, pessoas simples e comuns, sem liderança, sem qualquer possibilidade concreta de tomada do poder, ou seja, depredação dos prédios que nunca ameaçou a autoridade dos detentores de cada um dos poderes. Ninguém nunca falou em autogolpe, mas de aproveitamento doloso de uma situação. O nível de fantasia da narrativa do golpe foi absolutamente afastado por fala recente do ministro da Defesa do Lula, José Múcio. Abre aspas. O que aconteceu no 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, patrocinada por alguns irresponsáveis. Não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem. Era como se agências de turismo tivessem convocado desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra. Fecha aspas. Logo, rotular de golpistas os manifestantes que estavam na capital política do Brasil em 8 de janeiro, ou mesmo mantê-los em prisão arbitrária sem a individualização da conduta do que são acusados, numa clara punição antecipada, viola frontalmente princípios constitucionais. A ingerência do Poder Judiciário de outras esferas de controle na administração pública, de perseguição política ao governo Bolsonaro e a qualquer governo de direita, de insegurança jurídica, de crescentes interferências no equilíbrio do processo eleitoral, foram fatores que levaram às ruas após o resultado das eleições. São várias as manifestações do ministro do STF, por exemplo, que deixam latente o intento de exercer poder político. Luiz Roberto Barroso, abre aspas. O Poder Judiciário no Brasil, após a Constituição Federal de 88, deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Gilmar Mendes, abre aspas. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do STF. É preciso reconhecer isso. Fecha aspas. Neste voto em separado, delineamos toda a perseguição promovida pelo Poder Judiciário e por outros órgãos de controle ao governo Jair Bolsonaro. Todo o contexto de soltura de Lula e da anulação de suas condenações. A perseguição inclemente ao governo Bolsonaro, com 123 medidas desfavoráveis em 2 anos de governo.
Medidas de outros órgãos de controle, especialmente do Tribunal de Contas. O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado propôs 539 representações dos 4 anos de governo Bolsonaro e apenas 12 representações entre os anos de governo Dilma. A atuação absolutamente enviesada do STF e do TSE durante o período eleitoral de 2022. Essa insegurança foi um dos grandes fatores para que as manifestações populares se fossem avolumando ao longo dos anos, pois o povo percebe o problema. As manifestações populares são legítimas, inclusive aquelas ocorridas nas mediações do QG. E o que deixa isso claro como o sol é que o governo atual não tomou qualquer iniciativa de encerrar os acampamentos. Ora, se eram ilegais e golpistas, por que o governo atual não os desfez desde o primeiro dia? Já que estavam em era militar, cujo comandante maior é o presidente da República, Luiz Inácio Lula Lula da Silva. A narrativa salta aos olhos. Passo a palavra para o senador Esperidião Amin. Senhor presidente, aproveito para saudar muitos. E faço aqui, então, presidente, um encaminhamento ao Ministério Público, com base no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. As evidências fáticas e jurídicas coletadas no âmbito da CPMI submete-se ao Ministério Público Federal o presente relatório, instrução e parecer, a fim que se promova a responsabilização civil e criminal dos envolvidos e adote as medidas legais pertinentes, seja por meio de oferecimento de denúncia, instalação de procedimento investigativo criminal, requisição de inquérito policial ou pela instalação de um procedimento preparatório em relação a Flávio Dino de Castro Costa e Marco Edson Gonçalves Dias, por omissão imprópria, abolição, prevaricação, obstrução da justiça e fraude processual, obstrução da justiça e por favorecimento pessoal ou real, falsificação de documento, no caso do Edson Dias, e também falsos testemunhos, desobediência, o Código Penal, improbidade administrativa, a Lei 14.230, e também crime de responsabilidade. E faço também, presidente, 3 sugestões de modificações aqui no ordenamento jurídico da Casa Legislativa. O primeiro deles, sobre suspeição e impedimento de relator em CPI. O que nós vimos aqui, né, na quebra de sigilo institucional do G. Dias, a comunicação entre o gabinete da relatora e o depoente é uma coisa assim inusitada. Então a gente oferece aqui um projeto de resolução aperfeiçoando isso. E a questão do sequestro da investigação parlamentar pela maioria de ocasião. Nós temos que garantir pelo menos o autor do requerimento que possa participar da mesa diretora. E por último, a prática de abuso de autoridades a partir da adoção de pescaria probatória, tendo em vista os casos concretos observados no curso da investigação da CPMI. São apresentados, então, esses 3 projetos, que é exatamente quebrar o sigilo de todas as empresas, de todas as pessoas físicas e ficar pescando essas informações. Então, presidente, em função do tempo, eu só quero, depois de demonstrar tudo isso, ressalvar aqui que eu li agora o relatório da relatora, ela diz assim com relação a G. Dias: assim, ausente o dolo na conduta de Gonçalves Dias, não vislumbramos possibilidade de responsabilidade do agente pelos referidos delitos. Está na página 847 do relatório da relatora, o que dá realmente uma total descrédito ao relatório. Desde 2/1 estava no conhecimento do ministro da Justiça, do Ministério da Justiça, que havia riscos de vandalismo e, no entanto, somente em 7/1 tomou-se providência efetiva. Em 7/1 de 23, foram encaminhados ofícios em que Andrei Rodrigues comunica ao ministro da Justiça que as informações de inteligência da PF detectaram intenções de promover ações hostis e danos contra os prédios públicos. No 7/1, foi publicada pelo próprio ministro da Justiça, portaria que dispõe sobre o emprego da Força Nacional para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado. Essa autorização ensejou a presença na esplanada de contingente mobilizado, efetivo empregado, de mais de 500 agentes da Força Nacional no dia 8/1. O ministro da Justiça deveria determinar o emprego da Força Nacional. Não o fez. Inexiste qualquer impedimento de seu uso e, ao contrário, a obrigação de emprego da força em casos de risco iminente ao patrimônio federal. Flávio Dino afirmou que não havia recebido alertas da ABIN
sobre os riscos de violência e depredação, o que não é verdade. Os alertas da ABIN foram recebidos pela Diretoria de Inteligência do MJ e pelo Tenente-Coronel do CBM-DF. Houve resistência da base governista no âmbito desta CPMI em aprovar e ouvir o comandante da Força Nacional de Segurança Pública. Objetivo? Proteger Flávio Dino. Recusa ao fornecimento de imagens do Ministério da Justiça. Após a autorização do STF, as imagens seguiram sendo negadas sob o argumento de que haviam sido apagadas. O depoente Adriano Machado, fotógrafo da agência Reuters, informou que visualizou efetivo e viatura da Força Nacional de Segurança no estacionamento do MJ. Estava lá, mas não agiu por ordem do Ministério. Extravio e adulteração de livros que registravam a entrada e saída de pessoas do Palácio da Justiça em 8/1. Flávio Dino esteve no Ministério da Justiça desde as primeiras horas da manhã do dia 8 de janeiro e já acompanhado das seguintes autoridades: Celina Leão, vice-governadora do DF, Ricardo Capelli e do coronel Clepter Rosa. Deve ser aprofundada, portanto, senhor presidente, a investigação com indiciamento de todos os participantes da reunião e que, concomitantemente, exerciam posição de comando sobre as forças que atuavam no dia 8 de janeiro ou ainda que obtiveram algum benefício em razão da intervenção. O não indiciamento de G. Dias, que era o ministro do GSI e que concorreu para todos os acontecimentos por sua omissão, torna o relatório da senadora Elisiane Gama falho, inconsistente e politicamente contraditório. Agora, indiciar outros, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, por associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, e ainda generais Braga Neto, Eduardo Ramos, entre outros nomes próximos a Bolsonaro, não passa de uma pesca predatória. Concluo. O mesmo governo que se omitiu quanto aos acontecimentos do dia 8, seja pelo GSI ou pelo Ministério da Justiça, tenta impor a narrativa de golpe mediante a ação de terroristas, termo utilizado 64 vezes no relatório da senadora Elisiane. Porém, esse mesmo governo do PT se nega a atribuir ao Hamas a classificação de grupo terrorista, relativizando os acontecimentos que levaram à morte de mais de 1.200 pessoas, maioria civis, em Israel. Para o governo do PT, quem invadiu aqui Congresso, Planalto e STF, promoveu quebra-quebra, sem nenhum tiro, nenhuma morte, é terrorista e golpista. Mas o Hamas, que matou, sequestrou e bombardeou inocentes, aí não é terrorismo, é luta por direitos. O conjunto de todos esses elementos não deixam dúvidas de que o presidente da República, Lula, já sabendo da possibilidade de depredação, resolveu viajar para a cidade de Araraquara sob a falsa justificativa de que iria acompanhar uma enchente que já vinha ocorrendo há mais de 20 dias. Tudo indica que essa omissão deliberada teve como propósito a colheita de frutos políticos em decorrência dos ataques e também com a criminalização do grupo opositor, que sempre promovia manifestações legítimas, pacíficas e ordeiras. Concluindo, a leniência de Lula teve uma contribuição fundamental para permitir a invasão e a destruição do patrimônio público. Se ele tivesse agido conforme determina o arcabouço de atribuições legais, não abandonado a cidade e impondo, sem tergiversar, a proteção dos prédios públicos federais, em especial o Palácio do Planalto, certamente as invasões não teriam ocorrido ou os danos seriam minimizados. Dessa maneira, resta inequívoca a necessidade de indiciamento do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelos crimes previstos no artigo 163 do Código Penal e 62 da Lei 9605 de 98. Além disso, de acordo com tudo até aqui relatado, o caso envolvendo a negativa e o extravio das imagens também permite concluir por seu indiciamento pelo crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal. Não há dúvida de que a atuação heterodoxa do presidente da República, que simplesmente decidiu abandonar a cidade e deixar o Palácio Presidencial desguarnecido quando já havia inúmeros alertas sobre a possibilidade de atos violentos, foi tomada de livre
e espontânea vontade. Trata-se de omissão deliberada. Por fim, fundamental ressaltar que, embora a compreensão desse voto em separado seja a de que os atos e omissões relativos ao Rio de Janeiro não abrem margem para incidência dos crimes previstos nos artigos 359L e 359M, ambos do Código Penal, é necessária a isonomia de tratamento. De modo que, caso o STF entenda que os agentes públicos que se omitiram devam responder por tais delitos, espera-se, por questão de coerência e razoabilidade, que o mesmo entendimento também seja aplicado para o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, assim sendo, também deve responder por abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, uma vez que ele era o comandante em chefe das Forças Armadas. Como não existe na história da humanidade golpe de Estado sem armas, e os comandantes das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, indicados por Lula, já haviam sido nomeados por Jair Bolsonaro, ainda durante a transição dos governos, em dezembro de 22, numa comprovação evidente de que nunca houve intenção do uso da força para a tomada de poder, a responsabilidade de evitar que houvesse o 8 de janeiro era exclusivamente de Lula e seu governo. A comissão mista parlamentar de inquérito realizou hoje a leitura do relatório final. Como é que o senhor avalia até o momento agora? Olha, a gente esperava que ia ser um relatório parcial. Desde o primeiro momento, o governo Lula tomou de assalto a CPMI, bloqueou todo tipo de investigação, não queria de jeito nenhum que chegasse nos poderosos de plantão. Mas eu não imaginava como seria tão desleal esse relatório. Um relatório que, ainda bem que a população brasileira acompanhou esses meses de CPMI. Eu, particularmente, nunca faltei. Assisti a todos os depoimentos, fiz perguntas a todos os depoentes, aqueles que a gente pôde trazer, porque a tropa de choque do governo Lula, que, repito, sequestrou a CPMI, que é um instrumento típico, histórico da minoria da oposição, mas eles foram lá com o objetivo de blindar o governo Lula para que a gente não descobrisse a omissão flagrante que houve. E aí, o que a gente vê no relatório da senadora Elisiane é algo surreal. É uma coisa totalmente pendente para um lado, assim, descancarado. Nem o G. Dias, que a própria mídia brasileira esperava até o indiciamento, né? Tanto é que várias reportagens independentes de grupos de comunicação disseram que o relatório foi desacreditado, principalmente por isso que o G. Dias estava lá servindo água, junto com a equipe dele, para os invasores. O G. Dias não requisitou os pelotões que estavam à disposição da Guarda Presidencial. Nada daquilo teria acontecido com o G. Dias agindo. Ele não foi indiciado, acredite se quiser. O Flávio Dino, que foi talvez quem encomendou esse relatório, ele é citado en passant. Um cara que desrespeitou o parlamento brasileiro, porque nós aprovamos por unanimidade, num descuido da tropa de choque do Lula, para os envios das imagens do Ministério da Justiça, porque estava lá o pessoal parado, quase 300 homens da Força Nacional, todo mundo viu em vídeos vazados, mas o ministro da Justiça negou as imagens, depois disse que as imagens foram apagadas. O que é que eles estão querendo esconder do cidadão brasileiro? E o relatório dessa forma, olha, eu tenho críticas ao ex-presidente Bolsonaro, sempre tive uma posição independente, claro, mas eu não posso tolerar a injustiça. O que eu vi aqui hoje, sem indiciar uma pessoa, onde todos os depoimentos, e olha que foram pressionados de todas as formas, até de forma deselegante pela base do Lula, alguns depoimentos aqui, a gente viu a grosseria que foi feita. E ninguém fez ilação com o presidente Bolsonaro. Aí vai indiciar o cara, por mais que a gente possa não gostar dele por uma situação ou por outra. O Braga Neto sequer foi chamado aqui para ser ouvido, foi indiciado.
A injustiça com o Anderson Torres, que entregou o celular, as nuvens todas entregues, estava lá a mensagem, não deixe chegar no STF. Estava de férias nos Estados Unidos, programado há meses. Coloca o cara na vala. Isso é uma coisa que é patético o que aconteceu aqui hoje. É patético. A tamanha desonestidade de um relatório inspirado pela vingança, pelo revanchismo. Você vê que do começo ao fim é ódio puro. Essa é a turma do amor? Essa é a turma que quer pacificar o Brasil? Mas a verdade a gente sabe que sempre triunfa. Mais cedo ou mais tarde ela vai prevalecer, né? E que cada um fique com a sua consciência e que a população tire suas próprias conclusões desse relatório fajuto que aí está. Senador, e com relação ao relatório paralelo que a oposição preparou, como é que o senhor espera o resultado desse relatório? Olha, 2 relatórios muito bem embasados, que procuraram olhar os 2 lados. É evidente, por exemplo, que houve uma flagrante omissão, não apenas do governo Lula, mas da Polícia Militar, do DF, por exemplo. E está lá apontado, né? O relatório muito bom da oposição e o relatório independente do senador Exalci. Então, você vê um trabalho técnico que procurou olhar uma ampla e restrita investigação. Mas o governo Lula não deixou fluir a investigação. Todo mundo viu, inclusive colocaram a digital para não trazer o comandante da Força Nacional. Por quê? Porque ele iria dizer que o quê? O que ele iria revelar? Que ficaram parados por falta de um simples comando de quem deveria não se omitir naquele momento, que é o ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, é uma página triste da nossa história, como é que se pega um instrumento, senadores e deputados que sequer assinaram, vão lá e protegem os poderosos de plantão no Brasil, num relatório realmente muito injusto. Aí a frase de Martin Luther King que aplaca um pouco tudo isso que está acontecendo. Uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, o que a gente está vendo aqui é algo que é muito injusto ter acontecido, né? Assim, que mostra realmente o espírito de quem está por trás, os interesses que estão por trás disso tudo.